hoje de manhã, eu falei, tudo que Deus precisa é de um homem de fé, com uma visão e um plano. E o pastor Sebastião chegou aqui com muita fé, uma visão e um plano, e Deus tem honrado a vida dele e a vida de vocês. Parabéns por esses 62 anos, parabéns por esse crescimento que vocês têm vivido nesses últimos anos. E isso é só o começo. Deus tem muito mais, porque vocês têm uma cidade enorme diante de vocês, e vocês têm o privilégio de estar num lugar tão aconchegante, tão bom, mas tem que ser daqui para as nações, amém? Então, vou ler 3 pequenos textos bíblicos para a gente meditar sobre esse tema que o pastor me deu, uma igreja em chamas. E hoje de manhã nós já falamos sobre isso, uma outra palavra, e nós vamos continuar agora e amanhã e até terça, se Deus nos permitir. E eu quero encorajar você a estar conosco. Primeiro texto é Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus 3, 11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 1, verso 8. Todo mundo conhece muito bem, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Diga amém? Querido Espírito Santo, esta é a tua palavra, fiel e infalível. Agora, traz sobre nós espírito de revelação e de entendimento da tua vontade, do teu projeto e da tua palavra para cada um de nós. Obrigado por esta linda igreja, obrigado por esses 62 anos de história. Deus, mas que o melhor deles ainda comece a acontecer agora. Escreve mesmo uma nova história a partir daquilo que eles já construíram em ti. Deus, que eles possam avançar infinitamente mais, para o louvor da tua glória. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: uma geração em chamas. É isso que eu quero falar com vocês. Eu não quero pensar apenas numa igreja local em chamas para Deus, mas quero pensar numa geração. Numa geração em chamas, é uma geração que recebe e mantém o poder do Espírito Santo. É uma geração que é revestida pelo Espírito Santo, que é possuída pelo Espírito Santo e que se move no poder e na unção do Espírito de Deus. Diga amém. E eu sei que vocês conhecem bem todos esses textos, mas vamos andar um pouquinho por eles hoje. Gostaria de começar dizendo a você: nosso Deus, nosso Pai Celeste, está levantando novamente uma geração apaixonada por Jesus. A primeira coisa é que uma geração em chamas é uma geração apaixonada por Jesus. Uma geração que não deixa o primeiro amor por Jesus esfriar. Uma geração que vive a plenitude do Espírito Santo de Deus. Deus é o maior interessado em levantar uma geração assim, porque essa vai ser a geração do arrebatamento. Essa vai ser a geração que vai trazer o Messias de volta. Essa vai ser a geração que vai encher a terra do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Uma geração em chama é uma geração de discípulos. E como disse agora há pouco, possuídos pelo Espírito Santo. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre isso. A gente está acostumado a ver gente possuída pelo demônio. Ontem mesmo nós estávamos no culto e chegou uma pessoa aflita dizendo: olha, a minha vizinha está possuída do demônio, dá para ir lá orar? A gente não está acostumado com isso. O que a gente não está acostumado é ver gente possuída pelo Espírito Santo.
porque a gente perdeu isso em algum lugar. Mas Deus está resgatando isso nesses dias no meio da sua igreja, para levantar uma noiva viva, apaixonada, uma noiva ataviada para o seu noivo. Uma noiva linda, maravilhosa, sem ruga, sem mancha, longe do pecado, uma igreja em santidade. Amém, amados? Gente possuída, movido pelo Espírito de Deus. Foi assim que Jesus viveu e foi assim que os primeiros discípulos viveram. Você quer fazer parte de uma geração assim? Quer fazer parte de uma geração em chamas para Deus? É uma geração que deixa a frieza espiritual para trás, que deixa a religiosidade para trás, que quebra as tradições religiosas, que quebra tudo aquilo que é apenas religiosidade e passa a viver um lindo relacionamento com o Senhor. Então diga assim, eu faço parte. Faz assim com a mão e diga, eu faço parte. Pela fé, declara, eu faço parte de uma geração em chamas para Deus. Amém. Aleluia. Em meio a esse mundo cada vez mais podre, cada vez mais corrompido moralmente e espiritualmente, Deus está levantando uma geração verdadeiramente em chamas para Jesus. O Senhor está fazendo isso. As pessoas perderam a esperança nas instituições e numa série de coisas, mas a igreja de Jesus é a esperança do mundo, porque você carrega a mensagem de esperança. Você está em Jesus e Ele está em você. Nós sabemos que Jesus é a única esperança, mas não fica chocado comigo, vou te falar uma coisa aqui. Parece heresia, mas não é. Não é. Olha para mim, você pode ser o único Jesus que as pessoas verão nessa geração. Você ficou chocado, né? Achou que é heresia. Não é, vou repetir. Você pode ser o único Jesus que as pessoas verão nessa geração. Como é que elas vão ver Jesus em você? Nas suas palavras, no seu caráter, no seu trato, na sua maneira de viver, em casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, aonde você estiver, na igreja. Amém, amados? Lá em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Sabe o que significa isso? Cristos em miniaturas, pequenos cristos, pessoas parecidas com Jesus. Que as pessoas, uma geração em chama, é formada por pessoas simplesmente parecidas com Jesus. Diga isso, uma geração em chamas é formada por pessoas simplesmente parecidas com Jesus. Amém? Alguém que emana Cristo, que encarna Cristo. E que o brilho de Cristo aparece no seu semblante. E que as palavras de Cristo saem dos seus lábios. Amém? Alguém que ama como Cristo, que ora como Cristo, que anda como Cristo, que vive como Cristo. Mas houve um missionário chamado David Livingstone. E ele foi para a África, ele deu sua vida na África, em vários lugares. Mas, depois da sua morte, os ingleses mandaram um casal de missionários para dar continuidade. E eles chegaram numa determinada aldeia, bem distante, lá no interior do Congo belga. Aliás, desculpe, interior do Zaire. Eles chegaram numa aldeia bem distante. E eles começaram a falar de Jesus para aqueles indígenas. E eles começaram a dizer que Jesus curava as pessoas, que Jesus era bondoso, amoroso, que Jesus cuidava das crianças. E eles começaram a falar de Jesus e fazendo um trabalho de tradução da Bíblia. E quando eles começaram a descrever Jesus, os indígenas começaram a dizer, nós conhecemos Jesus, Ele viveu aqui entre nós. Nós conhecemos. E aqueles missionários falaram, não, impossível. Jesus viveu há 2000 anos atrás, em uma outra nação, bem longe daqui. Não, nós conhecemos, Ele viveu aqui entre nós. Ele era bondoso, Ele era amoroso, Ele curava, Ele abençoava. Era isso que vocês estão falando. Mas o nome dele aqui era David Livingstone. Não, você não está entendendo. Que as pessoas possam olhar para você e falar, eu vejo Jesus em você. Amém, amados? A Bíblia fala bastante em fogo, mas e aí a gente está usando essa expressão porque significa uma geração que o amor de Jesus arde, queima. É um amor que vai incendiando você para viver para Deus e para a glória de Deus.
A Bíblia mostra em vários momentos até essa manifestação mesmo do fogo de Deus. Por exemplo, lá na sarça ardente, Moisés se aproxima porque ele vê uma sarça que está incendiada, mas ela não se queima. E isso chama a atenção dele, você conhece o texto. Mas lá no Monte Sinai também, quando Deus desceu, a Bíblia diz que o monte fumegava, o fogo de Deus estava lá. Também quando o tabernáculo foi organizado, lá estava a presença do fogo de Deus, da glória de Deus. Mais tarde também, na inauguração do templo por Salomão, segundo Crônicas 7, de 1 a 3, vai dizer que a glória do Senhor se manifestou e o fogo de Deus caiu lá. Agora você é o tabernáculo, agora você é o templo, o Espírito Santo habita em você, e se você é o templo e a morada do Espírito de Deus, você precisa ser uma pessoa em chamas para Deus nessa geração. Amém? Vocês não entenderam nada isso aqui. Desculpa. Amém? A diferença é que o fogo lá fora, ele queima, ele machuca, ele fere. Mas o fogo de Deus transforma de dentro para fora. Ele te faz uma pessoa apaixonada por Jesus e pelas vidas. Ele vai queimar sim o pecado, aquilo que não agrada a Deus. A sujeira vai eliminar tudo isso. Mas vai levar você a ser uma pessoa, como eu disse, parecida com Jesus. Porque é o fogo transformador, diga amém. O fogo do Espírito representa a própria presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo para que você possa testemunhar. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 3. Atos 2, de 1 em diante, de 1 a 4, vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, e ouviu-se um som, e um vento impetuoso veio sobre eles. E aí o texto diz assim: foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Isso foi a descida do Espírito Santo. E nesse caso o fogo é um dos símbolos também do Espírito Santo. Então quando eu estou falando de uma geração em chamas, a segunda coisa que eu enumerar, eu estou falando de uma geração cheia do Espírito Santo. Estou falando de uma geração que recebe o poder do Espírito e que não coloca restrições para o Espírito. Em Atos 1, Jesus falando para os discípulos, ele disse que ele iria cumprir a promessa do Pai. Qual a promessa? Ele disse aquilo que João Batista tinha dito lá, que nós lemos aqui hoje. Ele disse: vocês vão receber o batismo com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Amém? Para vocês continuarem avançando na obra missionária, na obra da evangelização, para vocês possam incendiar ainda mais essa geração, vocês precisam desse fogo que é o poder do Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo, por que a Bíblia fala de fogo. Se passar ali na porta, claro que aqui é um prédio protegido do som, mas se você estivesse por ali, onde alguns irmãos estão trabalhando, e passar um caminhão do lixo, vai te chamar a atenção? Não vai. Não, você vê lixeiro toda semana na rua, isso não chama atenção. Não vai chamar atenção. Passa o caminhão do lixo, você nem vai ligar. Passa o caminhão do açougue, nem vai ligar. Que distribui carne para os açougues, você nem vai ligar. Mas passar um caminhão do corpo de bombeiro com a sirene ligada. Dependendo do lugar que você está, você vai colocar a cabeça fora ou vai lá fora para ver o que está acontecendo. É assim. Se você for cheio do Espírito, onde você for, as pessoas vão querer ver o que você tem. E elas vão dizer: eu quero o Deus que você serve. Amém, amados? É preciso que você entenda isso. E Deus quer te encher desse fogo do Espírito para a glória dEle. Lucas capítulo 12, verso 49, Jesus diz o seguinte: eu vim colocar fogo na terra. E como eu gostaria que ele já estivesse queimando. Sabe por que ele disse que eu gostaria, não estava queimando ainda? Porque o Espírito ainda não tinha sido derramado. Mas agora o Espírito já foi derramado. Não tem mais desculpa desse fogo não estar incendiando. Não tem mais. Sabe, querido? Esse fogo é que vai manter o primeiro amor vivo, sempre ativo. É que vai fazer de você não um morno, nem frio, mas alguém sempre quente em Deus, sempre vivo em Deus. Preste atenção. Se uma pessoa em chamas para Deus, é muito mais do que ser alguém animado na hora do louvor. É muito mais do que levantar a mão, aplaudir. É muito mais do que isso.
É alguém cheio da presença de Deus. É alguém que atrai a presença manifesta de Deus. É alguém que testemunha com poder, com coragem, com ousadia. É alguém que realmente, onde vai, faz a diferença pelo poder do nome de Jesus. Quem tem essa chama queimando não consegue se conter. Sabe porque às vezes nós somos tão frios, às vezes temos medo de falar, às vezes temos medo de testemunhar, porque o fogo não está aceso. Talvez você precise hoje você voltar ao primeiro amor e dizer: Deus, enche de novo. Sabe, uma pessoa em chamas não está preocupado com a sua reputação. Não está preocupado com a sua reputação. Quando eu olho para Davi adorando, eu vejo isso. Ele era rei de Israel. E tinha o rei tinha que andar dentro de uma liturgia, tinha algo já estabelecido. E ele está entrando em Jerusalém, e as pessoas estão olhando, multidões estão olhando, estão trazendo a arca. E a Bíblia diz que o que ele faz? Ele tira as vestes reais, coloca uma estola e ele vai dançando. E não tinha uma banda tão boa como essa, não tinha um coral cantando, não tinha nada disso. Mas tinha alguém apaixonado por Deus. E ele vai dançando, e a Bíblia diz que ele vai andando, saltando. Ele era rei. Ele era rei, ele era um homem riquíssimo, milionário. Se você olhar, por exemplo, a oferta que ele dá lá para a construção do templo mais tarde, no final do seu reinado, 105 toneladas de ouro. E mais de 70 toneladas de prata do recurso pessoal dele. Mas ele não está nem aí porque ele tinha, ele não está nem aí para as coisas, ele não está nem aí para que alguém ia falar. Ele não estava preocupado com o protocolo e nem com a reputação. Ele estava preocupado em agradar o coração de Deus. Porque alguém chama-se, é um adorador por excelência, é um adorador extravagante. Não tem vergonha de se lançar nas mãos de Deus. Porque aquilo que está queimando no coração é bem mais forte do que aquilo que as pessoas possam imaginar ou falar. E quando ele abençoa o povo todo, ele volta para casa, a esposa dele, a filha de Saul, que conhecia tudo como é que era o protocolo de como o rei devia viver, ela fala um palavrão que nem dá para ficar falando, ela fala besteira, ela maltrata o seu marido, mas o resultado disso, a Bíblia diz que ela ficou estéril. Você pode olhar para Davi e ver que ele era um homem em chamas para Deus. E Deus quer levantar gente assim aqui nessa igreja. Gente que se levanta e até pode dizer, como dizia a letra de uma música que cantou-se lá atrás, no começo do ano 2000, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Gente em chamas é assim, não importa o que alguém vai falar. Às vezes as pessoas vão chegar e falar: o cara chapou geral, o cara fez isso, o cara babou colorido. Mas uma pessoa em chama não está nem aí, eles querem agradar o coração de Deus. Amém, amados? Ele quer agradar o coração do Pai. Uma pessoa em chamas é alguém que testemunha a tempo e a fora de tempo. É alguém que está focado em Cristo. É alguém que vive para a glória de Cristo. E vive por Ele, para a glória dEle. Amém? Bom, até aqui foi só a introdução da palavra de hoje. Eu espero que somar com você. Eu vou passar bem rápido. Em primeiro lugar, se você quer ser uma pessoa em chama, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, discípulos que amam Jesus Cristo como Senhor absoluto das suas vidas. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, que o senhorio de Jesus Cristo tem sido deixado de lado. Mas alguém chama por Deus, ama a Jesus Cristo como Senhor absoluto da sua vida. Isso significa ter Jesus como aquele que governa, aquele que dirige, aquele que tem o controle da nossa vida, de todas as coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Agora, para viver o senhorio de Jesus Cristo, você precisa entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque às vezes a própria igreja não entende quem é Jesus. Às vezes os próprios cristãos estão pensando num Jesus fraco, derrotado. Às vezes estão olhando um Jesus sem poder. Você precisa entender quem é Jesus Cristo. Amém, amados? A primeira coisa, Jesus é aquele que tem suprema autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. Quando você vai para Mateus 28, 18, você lê assim, Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é Jesus? Aquele que tem
toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é o Senhor do universo, é o Senhor da história. Jesus é o Senhor dessa igreja. Jesus é o Senhor de cada vida aqui. Jesus é o Senhor da família. Jesus é o Senhor da nossa agenda. Diga amém. Jesus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Rei da história, Jesus é o Rei soberano sobre todas as coisas, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Emanuel, Deus conosco, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Nenhum tipo de medida pode definir o amor de Jesus por nós. O seu amor é eterno e é ilimitado. Jesus é eternamente poderoso, Jesus é imortalmente gracioso, Jesus é imparcialmente misericordioso, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador do pecador arrependido, Jesus é único, é sem paralelo, ninguém é igual a Ele, ninguém jamais será, ninguém foi, ninguém jamais será, Ele é único. Jesus é sem precedente, não houve nunca alguém parecido com Ele, antes e nem depois jamais haverá. Ele é o supremo, Ele é o guarda do seu povo, Ele é o guia do seu povo. Jesus é aquele que cura o enfermo, que liberta o cativo. Jesus é aquele que defende o fraco. Jesus é a chave do conhecimento e a fonte de toda a sabedoria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vereda da santidade. As suas promessas são fiéis e verdadeiras e infalíveis. Aquilo que Ele falou se cumpre no detalhe da vírgula. Diga amém. A sua luz é sem igual, o seu amor nunca muda, a sua palavra é plena e a sua graça é suficiente. Jesus nunca vai te rejeitar, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar para trás. E Ele nunca desistiu de você e nunca desistirá. Por isso Ele te trouxe aqui mais uma vez. Diga amém. Jesus é aquele que reina das maiores alturas até as profundezas do mar. Amém, amados? Jesus é aquele que a criação revela a sua majestade. Ele conhece cada estrela pelo nome. E olha que existe bilhões e bilhões de estrelas e Ele chama cada uma delas pelo nome. Esse é Jesus, a quem você adora. Diga amém. Ele é incrível. E de fato as palavras humanas não podem descrever o nosso Jesus, porque Ele é simplesmente indescritível, Ele é incomparável, Ele é invencível, Ele é imutável, Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, mas real, presente no meio da adoração do povo de Deus. Ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas no céu e na terra. Dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nós não fazemos Jesus Rei e Senhor, pois Ele já é o Rei e Senhor estabelecido pelo Pai. Amém, amados? Nós simplesmente entregamos nossas vidas ao governo e à soberania de Jesus Cristo. Nós nos rendemos totalmente a Ele e Ele dirige a nossa vida. Deixa eu explicar uma coisa. Há uma diferença entre compromisso e rendição. Quando você tem apenas um compromisso com Jesus, você é que está no controle da sua vida. Você decide, você toma as decisões. Mas rendição é quando Ele está no controle e você não controla mais nada, Ele dirige tudo. Posso ouvir um amém? Compromisso, você está no controle. Rendição, Ele controla. Uma geração em chamas, ela é controlada por Jesus. Diga amém? Em nossa vida não deve haver nenhuma competição no trono da nossa vida pelo senhorio de Jesus Cristo. E alguém já disse, é verdade, o que mais compete com o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida é o dinheiro. São as riquezas, são as coisas dessa vida. Mas uma geração em chamas coloca as coisas de lado e vive o senhorio de Jesus Cristo de uma forma absoluta. Quando Jesus é Senhor, você pode dizer, tudo que eu tenho não é meu, é dele. Meus pensamentos, emoções, meus talentos, meus sentimentos, minhas posses, minha vida, tudo é dele. Sabe por que às vezes você não abriu a casa ainda para uma célula? Porque a casa ainda é sua. O dia que ela for dele, você não vai ter nenhuma dificuldade de abrir. Sabe por que você acha que célula dá trabalho, suja o tapete e alguma coisa? Porque ainda é sua, não são as suas coisas. Porque quando for dele, você vai abrir e dizer, Jesus, eu vou abrir a tua casa para uma célula. Amém? Quando é dele, você pede permissão para usar. Se o seu carro for dele, você vai ter prazer de dar carona para alguém, de trazer alguém para a igreja, levar alguém para a célula, para o discipulado.
Amém? Porque se Ele é Senhor, meu querido, tem que ser Senhor de tudo, Ele não vai ser Senhor de nada. Amém, amados? Em segundo lugar, uma geração em chama é formada por discípulos que amam a palavra de Deus. Diga, amar a palavra de Deus. Quando abrimos a Bíblia, não abrimos como você abre o jornal que você vai ler amanhã. Você não abre como você abre um livro escolar, ou um livro de ficção, ou outro livro qualquer. Quando você abre a Bíblia, você tem que estar abrindo o livro do Todo-Poderoso Deus. O livro do Eterno, ela é a infalível palavra de Deus. Uma geração em chamas, é uma geração que anda na palavra, é uma geração da palavra e que vive a palavra nos seus detalhes. Você não escolhe o que obedecer, você obedece a palavra como ela é. Amém, amados? Nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que quer ler a Bíblia e quer dizer assim, com isso aqui eu concordo, com isso eu não concordo. Ah, isso aqui era lá, isso não é para mim. Uma geração que quer relativizar a palavra de Deus, e isso é um pecado gravíssimo. Ah, isso não é para mim, eu não concordo. Quando você abre o livro de Deus, cada vez você deve ter uma expectativa no coração, dizendo, eu vou abrir a palavra e Deus vai falar ao meu coração. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim, se você abre a Bíblia e lê como livro comum, você não está em chamas. Se você abre a Bíblia e começa a ler, e quando Deus fala, não corre uma lágrima, alguma coisa me diz que você não está em chamas. Porque quando você está em chama, meu querido, cada palavra de Deus é rema na sua vida, é vida, é viva para você, e você começa a ser tocado por ela. Não precisa ter pregação nem nada, basta você abrir o livro de Deus. Amém, amados? Ah, quando eu abro a Bíblia, meu querido, e eu procuro abrir sempre, é claro, eu tenho expectativa, eu digo, eu vou ler o que o papai quer que eu leia, eu vou receber a palavra dele, eu vou receber revelação, vou receber instrução, ensino, e Deus fala comigo, é onde a minha vida é transformada, onde eu sou ensinado e onde eu sou desafiado, porque a palavra de Deus é fogo, de Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é luz e é lâmpada, de Salmo 119, 105, a palavra de Deus é a garantia do sucesso, de Josué 1, 8, a palavra de Deus é vida, ela traz vida para mim e para você. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra os ataques do diabo. A palavra de Deus é que dá poder e condições para vencer a tentação e o pecado. A palavra de Deus revela Jesus Cristo como Ele é. Nela nós encontramos Deus como Ele é e como eu e você deveríamos ser. Amém, amados? Por isso uma geração em chamas é uma geração que anda na palavra, que pratica a palavra, que vive a palavra e que obedece a palavra nos seus mínimos detalhes. Terceiro lugar, uma geração em chama é formada por discípulos fervorosos na oração. Discípulos fervorosos na oração. Nós falamos muito sobre a oração. Na verdade, nossos famosos cultos de oração não passam de cultos de falação. E foi assim que às vezes nós somos educados. A gente ia no famoso culto de oração. E a gente dizia assim, vamos na igreja hoje no culto de oração. Presta atenção, olha para mim. Diga assim comigo, igreja. Diga bonito. Assim que vocês são uma igreja em chamas, tá bom? Diga, igreja não é um lugar para se frequentar. É uma família para se pertencer. Meu querido, esse prédio aqui é muito bonito, está tudo muito bonito. Vocês estão de parabéns, é algo lindo, maravilhoso, a vitória é muito grande. Mas esse prédio, o que foi inaugurado hoje, não é igreja. Igreja não é um prédio, não é um lugar que se frequenta. Igreja é uma família a que se pertence. Igreja é a família de Deus na terra. Amém, amados? Você frequenta restaurante, você frequenta padaria que compra aquele pãozinho francês quentinho de manhã, você frequenta outros lugares. Igreja é a família que você pertence e ela deve ser uma família em chamas para Deus. Amém, amados? Então eu estava falando, ainda disse, no culto de oração, aí você vem, aí vai lá para frente, começa aquele culto, que não é aqui o caso, mas eu conheço, estou contando a história de outros lugares, mas começava aquele culto que você ficava lá, e aí o pastorzão vai lá para frente e fala, um sermão geralmente feito de última hora, porque na quarta-feira ele nem fez aquele sermão, ele fala algumas coisas de doutrina, daqui a um pouco ele fala, quem tem um pedido de oração, um outro pede, fulano ora, e a gente chama isso de culto de oração, nem de longe isso é culto de oração.
Com todo respeito, culto de oração é quando o povo chega lá e derrama o coração perante Deus. É quando você tem tempo. Eu lembro que nós estávamos lá em Marília e um dia eu disse para a igreja: nós vamos encerrar o culto de oração porque nós vamos começar as células. E nós fizemos uma assembleia para votar se a gente ia conseguir tirar, depois de 75 anos, tirar o culto de oração. Eu já sei que você está imaginando, está falando que você quebrou o culto de oração. Não. Mas para as células funcionarem, ela não pode funcionar. As células são vinho novo para odres novos, não cabe no modelo antigo, não dá para você botar vinho novo em odres novos, é vinho novo com odres novos, não dá para vinho novo com odres velhos. Tinha que tirar o odre velho. E nós fomos lá para votar isso. Imagina isso, uma igreja de 75 anos. E nós colocamos essa matéria em votação lá. Era mês de fevereiro daquele ano. Eu lembro direitinho a data, nunca vou esquecer. Era 15 de fevereiro daquele ano. E aí, as pessoas que não vinham no culto de oração começaram a pedir a palavra, começaram a falar. É modismo desse pastor, esse negócio de célula que ele quer colocar. Essa igreja está fazendo culto de oração há 75 anos, agora esse cara quer mudar. Eles falaram uma meia hora e eu não falei nada. Eu coloquei minha mão assim e fiquei lá olhando para aquela coisa toda. E um falava, outro falava, parecia a casa da mãe Joana. Agora presta atenção, aconteceu. Eu falei, bom gente, então dá um voto de confiança. Se as células não derem certo, e eu usei uma expressão para eles entenderem. Ao invés de ter um culto de oração na quarta-feira, nós vamos ter 20, 30. E eu, sem saber, eu estava profetizando. Eu disse, para cada um que frequenta aqui, nós vamos chegar um dia que nós vamos ter no mínimo umas 5 células. Para cada um que frequenta. Porque o culto de oração era bom, frequentava 30 pessoas, 40. Quando tinha 50, tinha que soltar fogos. Ou quase isso, estou brincando, soltar fogo não. Mas você ficava tão feliz que deu 50. Mas coloquei a matéria em votação. E nem eles votaram nele. Só 4 votaram. Só 4. E a matéria passou. Aí eu ironizei. Depois que a matéria passou, estava votado. Já estava sendo registrado em ato. Eu falei, pois é, quem quer se despedir do culto de oração vai ter só mais 2. Que são os últimos 15 dias de fevereiro. Porque em março nós vamos começar as células. E nós começamos as células. E em nosso ministério hoje tem muito mais de 700 células na quarta-feira, para a glória de Jesus. Você fala assim, pastor, e o culto de oração? Nós abrimos vários. Todo dia, de segunda a sábado, tem culto de oração, 6h30 da manhã. Toda sexta tem culto de oração, tem culto de libertação. E toda sexta tem vigília até meia-noite, meia-noite e meia. E todo dia à tarde tem culto de oração das mulheres. Então, são tantos cultos de oração que você for somar 6 seguidas de manhã cedo, 5 à tarde, e mais as vigílias de oração, mais os cultos que acontecem, e a todo instante, e eles estão fazendo. E às vezes os líderes falam, pastor, não, vamos fazer uma vigília no lugar tal. Eu falo, pode fazer, vai na bênção. Às vezes eu só fico sabendo que está tendo alguma coisa acontecendo. Querido, uma das marcas da igreja em chamas é a oração. Mas não é aquela oração meia boca, desculpa a expressão. Não é aquela oração faz de conta, é oração fervorosa. Diga oração fervorosa. Fala oração fervorosa. Querido, a base de uma oração fervorosa é o Senhor Jesus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 7. Fala para a gente que Jesus, nos dias da sua vida na carne, oferecia sempre a Deus orações e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Como é que Jesus orava? Eu vou orar em pensamento aqui para o diabo não ver e não ouvir. Que coisa ridícula. Isso é coisa de gente infantil. Porque Jesus orava com forte clamor e lágrimas. Por que ele fazia isso? Orando por mim e por você. Oração fervorosa é uma oração como Jesus orava. É uma oração de fogo. Oração fervorosa é como aquela de Elias, diante dos profetas de Baal, que ora e traz o fogo do céu sobre o altar. Diga amém. Oração fervorosa é aquela que atrai o céu para a terra, é aquela que atrai o sobrenatural. Amém, amados? Nós vemos várias delas aí no livro de Atos. E na vida de Jesus e na vida de Paulo. Oração fervorosa é aquela que traz cura, é aquela que traz a revelação de Deus, é aquela que traz a manifestação de Deus no meio da igreja.
Por isso os discípulos viram Jesus orando assim. E você não vai ver os discípulos dizendo: Jesus ensina a gente a pregar, ensina a gente a ensinar, ensina a gente a realizar milagres. Não, eles não pediram isso, mas eles chegaram para Jesus em Lucas 11:1 e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque se eles orassem como Jesus, eles iam fazer milagres como Jesus. Se eles orassem como Jesus, eles iriam viver o que Jesus viveu e fazer o que Jesus fez. Amém, amados? Uma igreja em chamas é uma igreja fervorosa na oração. Eu sei que vocês são. Eu sei que a liderança ora. O pastor me liga sempre que ou manda mensagem, sempre que passa a oração da terça-feira. Ele manda foto, manda às vezes uns vídeos do povo orando. Eu sou muito abençoado cada semana. Mas eu quero encorajá-los a viver isso na sua casa, e a viver isso na sua célula, e a viver no seu ministério. Diga amém. Não é uma oração de faz de conta. Ah, meu querido, de verdade. Não é uma oração com falta de fé. Às vezes você vai orar por um enfermo, você está tão com medo, e você está muito mais preocupado com a sua reputação do que com a palavra de Deus. E porque você não crê que Deus pode fazer, você vai lá e faz aquela oração de faz de conta. Senhor, faça a tua vontade na vida da irmãzinha que está com câncer. Ah, pastor, mas não é para orar assim? Não? Não, eu não estou falando de doutrina, mas esse tipo de oração só manifesta falta de fé e falta de compromisso com a Bíblia. Porque a Bíblia diz: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserdes e vos será feito. Oração fervorosa é aquela que ora por um milagre. Nós não operamos milagre, mas nós oramos por milagre. E nós temos que acreditar até na última. Amém? Hoje eu tinha um homem aqui com 107 anos, eu achei demais. Estava aqui no culto da manhã. É seu avô, estava com 107 anos, demais. Mas eu lembrei de uma história. Há alguns anos atrás, tinha uma senhorinha de 98 anos, e ela estava morrendo, e eu estava no culto de domingo à noite, e aí, no final do culto, a filha dela chegou: ó, se você ainda quiser ver a vozinha, eu gosto muito dessa vozinha, se você quiser ver a vozinha com vida, vai lá, porque ela não passa de hoje. Ela tem, até para você ter ideia, ela tem bisneta médica, só para você ter ideia. Então, tem neta médica, bisneta médica, e vai por aí. E aí eu fui lá ver a vozinha, né? Ela veio lá do interior do Mato Grosso. Eu cheguei lá, tinha vários familiares, tinha mais de 10, acho que uns 12, 13, até mais lá, esperando a morte da velhinha que tinha ido para morrer. E eu fui lá e fiquei ali olhando a conversa deles, e aí depois eu fui lá perto, falei: ô vó, é o pastor Domingos que está aqui, vó. Ela, o quê? Ela estava assim, só aquele jeitinho dela, só lá, as pernas já não se movimentavam mais, e ela ficou olhando, tipo, tentando falar. Eu disse: vó, é o pastor Domingos. Vó, promete para mim que você não vai morrer agora, vó. Como você fala isso com 98 anos? Você não vai morrer agora, vó. A senhora vai fazer uma festa de 100 anos, eu vou estar lá, e a senhora vai dar uma festa muito bonita, vó. Eu tinha levado até alguns pastores comigo, da minha equipe. Esse cara é louco. Como é que você vai orar? A mulher tem 98 anos e você vai orar para Jesus curar? Eu falei: o que? Você queria que eu fizesse a extrema-unção dela? E eu fui lá e falei. O nome dela é Esmeraldina. Olha o nome. Com o nome desse tem que passar. Meu Deus. Eu fui lá e falei: vó, eu vou orar, você vai ser curada. Eu tinha que falar bem alto, porque ela já não ouve tanto assim, né? E a senhora vai ser curada agora, vó. E aquela festa de 100 anos, hein? A família toda em silêncio. E orei: Deus, cura tua filha agora. Botei a mão na cabeça dela. Ela já fez 104 anos, irmãos. Está lá para a glória de Deus. Ela ia morrer naquela noite. Meu querido, está lá, pode estar com 100 anos. Está doente, vai lá e ora. Não faz extrema-unção, não. Amém, amados? Porque se você ora fervorosamente, você vai orar. Mas não vai fazer aquela oração de desencargo de consciência, de falta de fé. De falta de fé. Eu era pastor aqui em Curitiba, e um dia eu fui visitar uma irmãzinha com câncer. E ela sabia que eu não cria. Eu estava começando o ministério. Eu criei muita coisa, mas eu não cria na oração por cura naquela época. E aí, ela orou para mim e falou assim: pastor, essa semana eu vou pedir meu neto para me levar na igreja do pastor fulano de tal, um pastor que é muito conhecido. E ela falou assim: meu neto vai me levar lá, pastor, porque ele crê em cura. Você pegou?
O que ela estava dizendo? Você não crê, cara, mas ele crê, eu vou lá. Eu falei, Deus, eu tenho que tomar vergonha na cara. De verdade. Liguei para aquele pastor, ele é meu amigo até hoje, ele é pastor aqui em Curitiba. Eu falei, pastor, nós precisamos conversar. E fui lá, comecei e marquei um horário. Dá para você me atender? E fui lá. E fiquei meio dia com ele. E depois falei, eu vou pagar o almoço, vamos conversar mais de tarde. E ele começou a me mostrar texto na Bíblia. Começou a me falar de coisas. Sabe de uma coisa? E lá para bastante eu comecei a questioná-lo. Eu fui um bom aluno de apologética. Os seminaristas sabem o que é apologética. Eu comecei a questionar. Falei, não, cara. Isso aí, não, unção com óleo não vem com essa não. E eu comecei a questionar aquele pastor. E eu comecei a usar o que eu conhecia de apologética. Ele olhou para mim e falou, eu não pedi você para vir aqui, você pediu a minha ajuda. Se você quiser crer, é assim. E eu falei, é desse jeito. Voltei para casa, eu falei, o Espírito Santo falou, se humilha, aprende com ele. E eu comecei a aprender. Eu já vi cada coisa que você não imagina. Eu já vi Deus mudar cada quadro que você não imagina. Eu já vi alguém estar ali morrendo. A assistente social já ter decretado a morte cerebral umas 4, 5 vezes. Já ter ligado para a família. E eu pegar uma criança, filha dessa que está com morte cerebral. E dizer, Deus, traz de volta. E ver Deus trazer de volta da morte cerebral. Agora eu não sou melhor que você em nada. Muito pelo contrário, eu sou igualzinho você. Mas eu resolvi crer na palavra como ela é. Resolvi crer na palavra como ela é. Porque se você quer viver uma vida fervorosa, você tem que crer como ela é e orar a palavra. E quando eu passei por um câncer, eu disse isso a vocês, quando eu estava com câncer, eu nunca disse, estou com câncer, tadinho. Eu nunca quis que as pessoas tivessem pena de mim. Eu tinha um câncer aqui na rinofaringe, do tamanho de um ovo de galinha normal, 5 centímetros de comprimento por 3 de largura na base. E eu simplesmente me levantava. O Márcio acompanhou essa época, ele veio para a igreja bem nessa época. Eu me levantava e declarava todos os dias, às vezes 100, 200 vezes. Eu declarava, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu estou curado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. A oração fervorosa não é um ritual, é fruto de íntima comunhão com o amado Espírito Santo, é fruto de relacionamento e dependência de Deus, é fruto de fé, é fruto de andar na palavra, é fruto de estar na videira verdadeira que é Jesus Cristo. A oração é o oxigênio para manter a chama acesa. Para manter o fogo aceso. Não tem igreja em chama sem oração. Não tem alguém em chama sem oração. Tem que manter o fogo aceso através da oração. Diga amém. Uma geração em chamas, ela ora fervorosamente. Diga amém. Só mais um pouquinho, eu já vou encerrar, tá bom? Diga amém. Quarta coisa que eu quero enumerar de uma geração em chamas são discípulos comprometidos com a santidade. Diga comigo, discípulos comprometidos com a santidade. Ah, meu querido, não existe igreja em chamas sem santidade. Se você quer ser uma pessoa em chamas, tem que ter compromisso absoluto com a santidade. É aquilo que Eclesiastes 9:8 vai dizer para a gente, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Você não vive em santidade porque você frequenta uma conferência. Você não vive em santidade porque você assiste um culto. Você vive em santidade quando você deixa o Espírito Santo te guiar de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder. Quando você anda na palavra como ela é. Amém? Santidade não é uma camiseta evangélica que você carrega. É o caráter santo de Jesus em nós. Amém? Estar em chamas para Deus é muito mais do que, como eu disse, estar animado. É muito mais do que aplaudir, saltar ou qualquer coisa. É transbordar de alegria do Espírito Santo. Amém, amados? Eu estou falando de santidade ao Senhor. A chama para ficar acesa, o avivamento, o que mantém o avivamento é a santidade. Amém? E a santidade é aquilo que é o seu chamado. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém, amados?
Pedro vai dizer: sejam santos, como é santo aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de ser, em toda a sua existência. A essência da santidade é a vida de Deus em nós. Amém? É não se corromper com o mundo, é não se tomar o padrão do mundo, é não tomar a forma do mundo, é tomar a forma de Deus. Ei, olha para mim. O reino do céu tem uma cultura, o reino do céu tem uma linguagem. E gente que anda em santidade vive a cultura do céu e fala a linguagem do céu. Agora, se você é um cara que reclama, uma pessoa que reclama, que critica, essa é a linguagem do inferno. Se você pudesse agora descer até o inferno, assim, e dar uma olhadinha lá, você ia ver a linguagem do inferno. A linguagem do inferno é lamento, é reclamação, é murmuração. Essa é a linguagem do inferno, reclamação e murmuração. Mas se você pudesse agora descortinar o céu e olhar, você ia ver que a linguagem do céu é o louvor, é a adoração, é a exaltação, é a edificação. Ei! Gente que anda em santidade fala a linguagem do céu, a boca é santa, não profere mentira, não profere engano, não fala besteira. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de Jesus, como da boca vai sair Jesus. Amém? Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Amém? Santidade é um posicionamento que você assume e diz: eu vou andar nesse estilo de vida. E você coopera com Deus para ter um estilo de vida santo. Quando você anda em santidade, você vive as prioridades de Deus. Por último, uma igreja em chamas é formada por discípulos cheios do Espírito Santo. O que faz uma igreja ser uma igreja em chamas é o fogo do Espírito Santo. Foi isso que lemos a princípio. E eu usei 3 palavras hoje de manhã, e estou repetindo essas 3 palavras hoje à noite. Uma geração em chama é formada por pessoas que são revestidas, diga comigo, revestidas. Coloca o dedo assim para não esquecer, diga assim, revestidas. Diga possuídas e movidas. Diga as 3 palavras de novo, revestidas, possuídas, movidas. Uma geração em chamas é formada por pessoas que são revestidos do poder do Espírito Santo, são possuídos pelo Espírito Santo e se movem no Espírito Santo. Não é na carne. A carne te leva para a morte. As paixões da carne te levam para o pecado, para longe de Deus, mas o Espírito te leva para a vida. Amém? Diga de novo. Revestido, possuído, movido. Meu querido, foi assim que os homens da Bíblia viveram. Se você ler Juízes 6:34, você vai ver assim que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E a partir dali, cada passo, cada movimento de Gideão era o movimento do Espírito de Deus. Por isso ele torna um líder poderoso. Se você ler Samuel 16:13, você vai ver sobre a unção de Davi. E o texto vai dizer para a gente que quando Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, o texto vai dizer que o Espírito Santo possuiu Davi. Por isso, quando ele vence o gigante Golias, ele está possuído do Espírito Santo. Por isso ele se tornou imbatível nas batalhas que ele enfrentou. Porque agora era o Espírito Santo que se movia nele e através dele. Ele era possuído. Quando você vai olhar a vida de Paulo, ele é cheio do Espírito Santo logo no 3º dia após a sua conversão. Atos 9:17, Ananias disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou a ti, para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ele já é cheio ali, e depois ele vai ser cheio do Espírito, ele vai ser movido pelo Espírito. Ele é tão movido que às vezes ele queria pregar o Evangelho, como uma determinada feita em Atos 16, ele queria pregar o Evangelho lá na Ásia, o Espírito disse não. Ele queria pregar o Evangelho em Bitinho, o Espírito disse não. E aí à noite tem uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele se movia pelo Espírito, se movia pelo Espírito. Quando você vai ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vai dizer assim: sabendo isso, amados irmãos, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os patriarcas se moveram pelo Espírito. Os reis que andaram com Deus se moveram pelo Espírito. Os profetas se moveram pelo Espírito. Os apóstolos e os primeiros discípulos se moveram pelo Espírito.
O problema, olha para mim que eu vou te falar uma coisa bem dura agora. O problema é que essa geração da igreja, a partir dos seus púlpitos, tem muito mais de filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles do que da doutrina da Bíblia. Essa geração da igreja está muito mais influenciada pela psicologia de Freud e de outros psicólogos do que pela teologia paulina. E depois a gente quer viver avivamento como? A nossa fé não tem nada a ver com a filosofia que vem da Grécia. A nossa fé não tem nada a ver com a psicologia. A nossa fé tem a ver com Jerusalém, onde Jesus morreu na cruz do Calvário. A nossa fé passa pelo Calvário. Amém, amados? A nossa fé é centrada em Jesus Cristo. Agora os alunos vão para o seminário e enchem a cabeça de filosofia, de psicologia, e depois vão para a igreja e matam as igrejas, e matam a fé, e querem dar explicação para milagres no campo da fé e da psicologia, e daí não vai, a igreja não cresce, e você fica reclamando, por que não cresce? Porque tem morte no púlpito. Ei, seminarista, tem morte no púlpito. Ei, pastores, tem morte no púlpito, e um pastor morto vai gerar morte. Mas um pastor em chamas vai levantar uma geração em chamas para Deus. Eu queria relembrar aqui, antes da gente orar, o nome de um homem que eu admiro muito. George Whitefield. Whitefield começou a pregar ainda bem jovem. Bem jovem. Ele começou a ser um homem em chamas. Aos 22 anos de idade, ele era um pregador em chamas. E quando a igreja não queria ouvir, ele começou a pregar em todos os lugares, em praça pública, nas minas de carvão, em tantos lugares ele ia pregando. E milhares de pessoas paravam para ouvir as mensagens de Whitefield. Por onde ele passava, Deus acendia a chama do avivamento. Na cidade de Nova York, ele vivia lá na Inglaterra, mas ele foi aos Estados Unidos várias vezes. E uma vez pregando em Nova York, assim que ele começou a pregar, as pessoas começaram a chorar e a cair uma após outra, em prantos e arrependidas. George Whitefield foi literalmente um homem em chamas para Deus. Sabe como é que foi o seu último sermão? Ele já estava muito doente. E ele sabia que ele ia morrer, ele pregou até tarde. Mas depois ele viu que tinha muita gente na porta da casa. Ele pegou uma lamparina e ele pregou até acabar, até aquela lamparina se apagar. Ele foi deitar umas 2 horas da manhã após o último sermão. E às 5 da manhã o Senhor recolheu para si. Quando eu olho para Charles Finney, ele era um homem em chamas. Um homem em chamas. Eu queria que os seminaristas, que os jovens aqui, que os homens aqui desejassem ser um homem em chamas assim. Charles Finney às vezes chegava no lugar, às vezes ele estava no lugar, e só dele estar naquele lugar, o avivamento começava. Às vezes ele chegava numa fábrica, e as pessoas, às vezes até começavam a sorrir dele, ele parava e começava a olhar, e as pessoas começavam a cair, porque a presença de Deus estava ali. Ele não tinha nenhum problema de condenar o pecado. Sabe, querido? Porque a gente em chamas está comprometido apenas com Jesus Cristo. Eu creio que você nasceu numa geração especial. Eu quero concluir dizendo isso. Você faz parte de uma geração especial. Eu olho para a Bíblia, eu vejo 3 gerações especiais. Eu vejo a geração de Moisés, era uma geração especial. Sempre que Deus estava para levantar uma geração especial, o diabo tenta acabar com aquela geração. Quando Moisés nasceu, era proibido nascer menino, porque o diabo sabia que Deus ia levantar um libertador. Deus tinha falado com Abraão, dizendo, sabe que a tua descendência vai ser estrangeira e peregrina num outro país 400 anos. Mas quando completar os 400 anos, está lá em Gênesis 15, eu vou trazer com um braço forte para essa terra. E o diabo foi observando, e quando chega perto ele diz, vou matar os meninos para não levantar um libertador. Então a primeira geração especial é a geração de Moisés. Porque Moisés foi um sobrevivente da morte. As crianças eram jogadas no rio Nilo. Os meninos tinham seu pescoço quebrado. Mas Deus levanta um libertador no meio dessa geração. A segunda geração muito especial que eu vejo na Bíblia é a geração de Jesus. Porque quando ele nasce, presta atenção nisso, quando ele nasce, o diabo sabia que o Messias ia vir. Os magos fazem uma viagem do Oriente. Aqueles magos eram tão especiais. Eles tinham começado a ter uma experiência com Deus nos dias de Daniel. Eles eram daquela linhagem que tinham convivido com Daniel. Daniel viveu uma vida tão bonita. E você lembra do sonho de Nabucodonosor, que ele tem um sonho, ele não conta e ele diz,
vocês vão me contar o sonho da interpretação, ou então vocês vão morrer. E Daniel diz, não mata hoje não, espera até amanhã. E ele faz uma vigília de oração com seus amigos. Eu estou passando bem rápido, que eu quero orar contigo. E ele faz uma vigília de oração com seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, e a revelação vem de madrugada. E Daniel vai lá e diz, olha magos, os seus feiticeiros, a sua sabedoria não pode fazer nada, mas há um Deus no céu que revela as intenções dos corações. Há um Deus que revela. E quando os magos ouviram aquilo, eles ficaram impressionados. Deus revelou o sonho e a interpretação. E eles disseram, ali muitos daqueles magos se converteram. Nós queremos seu Deus, Daniel. Essa linhagem de magos fica lá na Babilônia. E essa história vai sendo passada. Eles não tinham uma Bíblia, mas eles tinham uma tradição oral. Agora presta atenção nisso. O que é a revelação? Quando Jesus nasce, os homens que tinham a Bíblia na mão não reconheceram que Jesus tinha nascido. Que eram os fariseus, os escribas e os saduceus. Mas os magos da Babilônia viram a sua estrela. E foram até Jesus. Eles chegam em Jerusalém e falam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles causam alvoroço na cidade. E aí eles dizem, os estudiosos, os fariseus dizem, em Belém. E eles vão lá. Mas quando eles adoram, o Senhor vem e diz, não voltem por Jerusalém, voltem por outro caminho. Por que essa geração especial, o diabo mais uma vez manda matar os meninos de Belém e seus arredores? Quem aqui nasceu de 1973 para cá? Levanta a mão. Eu quero ver quem nasceu de abril de 1973 para cá. Quem nasceu de 1973 até agora? Levanta a mão. Lá em cima. A maioria da igreja. Obrigado. Você é sobrevivente. Você é um sobrevivente. Sabe por quê? Porque em abril de 1973 foi legalizado o aborto nos Estados Unidos da América. E isso se espalhou pelo mundo. No Brasil acontece cerca de 3 milhões de abortos por ano. Então, dependendo do lar que você veio, você é um sobrevivente. Você podia ter sido uma das crianças abortadas. Por que o diabo levou o povo, a humanidade a legalizar o aborto? Porque alguma coisa especial vai acontecer nessa geração. Deus quer levantar uma geração em chamas a partir dos sobreviventes. Deus quer levantar a gente aqui a partir dos sobreviventes. Gente como João Batista, gente como Elias, gente como os apóstolos. Deus quer levantar uma geração em chamas. Eu quero te encorajar a fazer parte dessa geração. Não importa o seu berço, não importa a sua origem. Eu quero sim mesmo que você diga, eu sei que eu nasci com um propósito, e eu vou viver o propósito de Deus. Deus te chama para ser um referencial, Deus te chama para ser alguém em chamas, Deus te chama para marcar essa geração, Deus te chama para transformar essa geração, e a única maneira de você atrair pessoas para a luz é se você não apenas andar na luz, mas for alguém em chamas para Deus. Alguém incendiado pelo poder do Espírito Santo. Se esse é o teu caso, você já pode correr para cá, que a gente quer orar com você. Você pode descer da galeria, nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você, nós queremos abençoar você. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Vou pedir a toda a igreja que se levante. Você pode sair do seu lugar, se você quiser dizer, Deus, eu quero fazer parte de uma geração em chamas para Deus. A história foi marcada, a história da Bíblia, por pessoas em chamas para Deus. A revelação de Deus vem por aqueles que têm fome por mais dele. A revelação de Deus vem para aqueles que se lançam no altar. Para aqueles que dizem, Deus, não é só isso. Deus, eu não quero a frieza espiritual. Deus, eu não quero isso. Deus, chega de religiosidade. Eu quero ser um homem em chamas, uma mulher em chamas para o Senhor. Meu querido, o Espírito Santo está falando ao seu coração. E essa é a hora de você dizer, Deus, eu quero viver isso. Deus, eu não quero desperdiçar a minha vida, não quero perder o tempo da tua visitação. Deus, eu quero viver aquilo que é o teu propósito, aquilo que causou a minha existência. Eu quero viver isso nesses dias. Responda ao Espírito de Deus, começa a orar agora, porque eu posso orar por você, mas a primeira pessoa que vai orar e vai atrair o fogo de Deus sobre o seu coração é você mesmo. É você que tem que dizer, Deus, eu quero. É você que tem que dizer, Deus, chega de uma vida rasa, chega de uma vida infrutífera. É você que vai dizer, Deus, chega de uma vida de apenas religiosidade. Deus, eu quero que o Senhor acenda o fogo no meu coração. Eu quero viver uma nova história, eu quero viver a chama do primeiro amor, eu quero viver a plenitude do Espírito de Deus. Eu quero ser incendiado pelo fogo de Deus.
Vai orando, abra a sua boca. Abra a sua boca. Não seja tímido. Não seja tímida. Abra a sua boca. Diga a Deus o que você quer. Diga a Deus. Diga a Deus. Fale com Ele. Fale com Deus. Fale com Ele. Ele é seu papai. Ele é o Abba Pai. Sabe que o amor dele por você é imutável. Ele escreveu seu nome nas palmas da mão dele. Ele te ama com amor eterno. Ele só está esperando você dizer: Pai, eu quero, Pai, eu quero viver isso, Pai, eu quero viver, Pai. Ele só está esperando você dizer isso, e com toda certeza Ele vai te visitar. Ele vai te encher. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão sobre você agora à noite. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida agora, porque Ele está presente neste lugar. Oh Deus, nós estamos na Tua doce presença, diante dos Teus olhos, que são como chamas de fogo. O Senhor conhece o nosso interior. Olha para cada irmão, cada irmã que aqui está. Vem sobre nós, Deus, vem a Tua graça, mas vem o fogo do Teu Espírito Santo. Vem o Teu fogo, Senhor, hoje à noite. Levanta uma geração de pessoas totalmente, Deus, possuídas pelo Espírito. Uma geração que anda no Espírito, que se move pelo Espírito. Uma geração revestida, homens e mulheres revestidos do poder do alto, revestidos do poder do alto pelo Espírito Santo. Toca em cada coração, incendeia, 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 Senhor. Faz outra vez, faz de novo, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Manifeste a Tua glória aqui, Senhor. Vento do Espírito, sopra sobre esta casa, sopra sobre este lugar. Oh Deus, toque em cada coração, onde estiver um coração quebrantado, onde estiver um coração contrito, onde tiver alguém que quer mais do Senhor. Vem o Teu poder, manifeste a Tua glória. Senhor, batiza mesmo com o Teu Espírito aqueles que ainda não são batizados. Dá uma nova experiência, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Traz revelação. Manifesta-te neste lugar, em cada coração. Quero Te louvar pela Tua obra. Quero Te louvar, Senhor, pelo Teu mover. Quero Te agradecer, Senhor, por esse povo aberto para o Senhor. E eu quero pedir, Deus, abra o céu sobre este lugar. Manifesta céu na terra neste lugar. Que o Teu povo viva dias de céu na terra, dias de milagres extraordinários, dias de salvação, dias de libertação, dias de bênção. Deus, faça de cada casa aqui uma Betel, casa de Deus. Dá ordem aos Teus anjos, dá ordem aos Teus anjos para ministrar em favor de cada família aqui. Manifeste o Teu poder, age poderosamente. Olha para esse povo que Te ama, olha para esse povo que Te ama, olha para esse povo que quer mais de Ti. Deus, faz novamente. Levanta avivalistas, 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 homens e mulheres segundo o Teu coração, para a glória do Teu santo nome. Eu abençoo a cada um aqui, e eu creio que será assim, papai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.